Saudações, caros ouvintes da Filadélfia TV no Cuba. Estamos cá mais uma vez para o programa Mundo Evangélico e hoje, sendo um dia tão especial, trazemos um tema muito mais especial. Queremos falar acerca dos vícios que não agradam a Deus. E para falar sobre os vícios que não agradam a Deus, nosso tema do dia de hoje, tenho aqui super convidados, os convidados que por enquanto são residentes e estavam aqui na semana passada a debater conosco. Nesta semana, mais uma vez, estão aqui para falarmos sobre este tema aqui no programa Mundo Evangélico da Filadélfia, da ADI Filadélfia TV. Só para situar aos telespectadores, a ADI Filadélfia TV é um canal de televisão, pertence à Igreja Assembleia de Deus Internacional e especificamente em Mocuba, na Igreja Local de Filadélfia, sita no bairro 16 de Junho. E o programa Mundo Evangélico vai ao ar uma vez por semana. E estamos hoje na terceira edição do Mundo Evangélico. Para já eu vou saudar os meus convidados. Pode tomar o microfone aí, meu convidado. E seu nome e saúde aos caros telespectadores da Filadélfia TV. Muito obrigado por esse convite e este privilégio de estar aqui no Mundo Evangélico. Agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito e saudar a todo telespectador que nos acompanha, que esteja atento para acompanhar os programas de tudo que vai se falar. Muito obrigado. Chamo-me João Chapuleta. Muito obrigado. Nosso convidado, João Chapuleta. Passo a palavra agora para o convidado a seguir. O microfone vai circulando para os convidados. Brevemente saudar e dizer o seu nome. Muito obrigado ao programa que me deu neste momento e dizer que é um programa que é bem-vindo a esta localidade particular de Filadélfia, no 26 de junho. Meu nome é Eduardo Silva, ancião desta localidade de Filadélfia. Obrigado. Muito obrigado. A seguir temos o nosso convidado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que Deus tem nos dado para que esse programa vá para frente. Eu respondo por nome de Manuel Chico Chiquaza, como pai de jovens da Filadélfia. Obrigado. Muito obrigado. Temos a seguir mais um convidado a este programa. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à Igreja ADI Filadélfia TV, concretamente aqui no distrito de Cuba. Agradecer ao programa do Mundo Evangélico pelo este convite mais uma vez. Eu respondo pelo nome de Tenente Carlitos André. Muito obrigado, meus convidados, caros telespectadores. E este programa está sendo apresentado por mim, pastor Pedro José Jussa, por sinal, pastor local da Igreja Filadélfia, em Cuba. E, para começar, já que o microfone está com o nosso convidado tenente, quais são os pontos prévios? Qual é o ponto prévio da semana? Algo que lhe marcou ao longo da semana que gostaria de partilhar com os telespectadores? Indo para pontos prévios, algo que marcou-me bastante ao longo da semana, estive assistindo noticiários. Portanto, eu tenho algo a alertar aos nossos dirigentes que são líderes. Possivelmente está-se a notar quem pode liderar, quem pode ser nosso chefe no nosso país, que é concretamente Moçambique. Eu quero desejar aos líderes que tenham visão plena, porque nós precisamos de melhores líderes para o nosso país Moçambique, para progredir. Eu tenho essas palavras para os que estão em frente liderando, para que Deus dê a visão e tenham uma plena sabia de dar informação ao povo moçambicano. Obrigado por isso. Muito obrigado, convidado tenente. De facto, estamos numa semana ou numa época em que vemos muitos políticos a se levantarem e como ponto prévio, senão alguns diriam que estamos entrando na política, mas não mexemos na política, é um ponto prévio, um reparo que o nosso convidado aqui está a fazer em relação à situação atual do país, porque realmente o país precisa de líderes com sabedoria, precisa que Deus coloque os líderes e, claro, o telespectador vai ver no livro de Romanos 13, lá traz uma explicação sobre os líderes, que são escolhidos por Deus. Obrigado. Vamos a seguir ao nosso segundo convidado desta tarde.
e pontos prévios. Primeiro agradecer pela semana, foi uma semana muito maravilhosa. Deus tem abençoado a cada momento que não tem vivido. E dizer que na semana passada tivemos um ponto sobre a liderança e a chefia, qual é a necessidade de existir uma liderança, de existir uma chefia, se há uma interligação entre ambas partes. Foi-se falando mais sobre a liderança, que é importante, que o líder tem que também, em algum momento, tomar suas decisões para poder levar a sua equipe para frente. São alguns pontos que nós falamos na semana passada e neste momento também vamos dar outros pontos para podermos continuar com o programa. Obrigado. Nosso convidado Eduardo, tem alguma coisa a partilhar antes de entrar para o nosso tema? E de facto é de agradecer daquilo que aconteceu na semana passada, foi uma mini maravilha. Para dizer que o Moçambique, Portugal, uma parcela deste mundo, precisamos que tenhamos líderes visionários e líderes que temem a Deus, para que Ele possa governar este país com transparência. E assim como Deus vai nos dar no seu campo, para que Ele e o outro do mundo tenham temor a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Dou espaço ao nosso convidado João, para que possa tecer algumas palavras. Muito obrigado. Apenas estou para falar acerca desta semana, uma semana muito maravilhosa, uma semana, digo, de refrigério. As semanas passadas, através do calor, era tão intenso, mas apenas a novidade que trago aqui, estamos a curtir uma semana tão fresca, uma semana tão tranquila, uma semana que aproveitamos a chuva, que a chuva também é um dos sinais da bênção de Deus. E agradecer a Deus através desta semana. Muito obrigado. Vamos agora ao nosso tema do dia, em que estamos a falar acerca dos vícios que não agradam a Deus. Nosso convidado João, para si, no seu ponto de vista, o que é o vício? E será que o vício é diferente de hábito? Para começar, vício sim, é diferente de hábitos. Ok. O que seria vício para si? Vício, ao meu ponto de vista, vejo é todo o ato de se corromper para o mal e de permanência de corrompimento. Vício é algo que alguém fica preso, que não consegue sair, torna complicado a sair no ato errado que está a praticar ou no ato errado que está ingerindo. Isso torna-se um vício. Obrigado. Nosso convidado Eduardo, o que é vício? E, na sua opinião, vício é diferente de hábito? Obrigado. Para mim, na minha forma de analisar, trazer o que é como tema de hoje, que nós queremos dar de hoje, vício. Vício é algo em que a pessoa, chegando na presença ou no ato para poder comentar ou realizar um vício, refletindo que automaticamente nós como líderes, que isto é um erro. Eu vou trazer o seguinte: vício é algo que a pessoa possa reconhecer e não vir praticar. Porque vício é como é diferente a um defeito. A um homem, eu fui formado, fui nascido, escuro, baixinho, que é algo muito difícil eu poder mudar. Mas vício é algo que eu já posso determinar e deixar. Sim, mas olhando para a sua resposta, que vício é algo que pode deixar, mas o que é isso que pode deixar? Por exemplo, comer uma chima é um vício? Na sua forma de pensar. Comer chima não é vício. O que seria mais ou menos vício? Para mim, vício, eu considero aquilo algo errado na presença. Okay. Pode dar algum exemplo de algum vício? Suponhamos, vejamos, tem vício de beber, Ok, muito obrigado. fumar. Graças a Deus. Vamos passar para o nosso convidado Manuel. Muito obrigado. O que é vício? Agradecer pela questão. É uma questão muito pertinente, muito importante. Tratando-se da religião. Vou dizer também do vício. O vício é tornar-se mau, tornar-se pior.
você torna dependente de algo que você não consegue deixar. Por exemplo, fumar, beber, até pode ser prostituição, que as pessoas às vezes pode começar as pessoas a dizerem que não, vai deixar, mas quando você vai fazendo, primeiro começa por hábito, porque em algum momento as pessoas começam por hábito, é normal, amanhã vai deixar, mas quando começa aquilo a entrar dentro do organismo, passa a ser um vício que é difícil de deixar, por isso é mau, é muito mau, é pior, é corromper o seu organismo. O vício é mais ou menos isso, as coisas que eu tenho. Então, falando de hábito, é mais ou menos uma coisa desconfortável. Quando você está se sentir bem, está desconfortável naquilo que faz, é hábito. Mas em termos de vício, o vício é muito mal, é uma coisa que você não consegue deixar. Passa a ser dependente de algo que você já vem fazendo há muito tempo, não consegue deixar. Muito obrigado. Nosso convidado tenente, o que é vício e será diferente de hábito para si? Muito obrigado mesmo pela questão. É uma questão que a gente acha ser simples, mas é uma questão muito ampla. Enquanto os outros falavam, eu acabei catando algumas informações muito importantes. Algumas vezes, quando nós falamos de vício, as pessoas olham o vício como se fosse uma coisa simples e acham que o termo do vício só envolve o alcoolismo e o tabagismo. Tende mais a se alastrar quando falamos de vício. O termo vício ele vem do latim, que significa virtude, que para o nosso lingual, que é português, significa falha ou defeito. Então, vício é o grau maior de prejuízo que o indivíduo sofre. Quer dizer, ele vive mais dependência do vício. Se ele não faz esta coisa, ele não se sente melhor. Por exemplo, alguém que bebe. Se ele não bebe, ele não se sente confortável. Estou a falar de alguém que está no mundo de alcoolismo. Mas falar de vício alastra-se mais a estas coisas que ao longo do percurso nós vamos descrever. Muito obrigado. Estávamos aqui a acolher a sensibilidade dos nossos convidados e, resumidamente, aquilo que podemos perceber, o vício, exatamente, é resultado de um certo hábito. A pessoa vai habituando, como ouvimos aqui, o nosso convidado Manuel também trouxe essa abordagem quando diz que a pessoa vai praticar uma coisa como um hábito, mas o hábito, quando não consegue se deixar, acaba tornando-se um vício. E, para continuarmos, eu vou fazer aleatoriamente, para quem quiser vai poder levantar a mão e poder responder. Tenho aqui uma outra questão. Será que existem vícios positivos e vícios negativos? Sim, temos o nosso convidado Chico, o Manuel Chico. Falando literalmente, não existem vícios positivos. Só Ok. temos vícios negativos. Vícios são negativos. Tudo que prejudica é negativo. Graças a Como Deus. vimos pela primeira vez, falamos aqui da definição do próprio vício. Cada um falou aqui da definição do vício, que é tornar mal, é ser dependente de algo que você não quer deixar, mas não consegue deixar. Logo, se você quer deixar, não consegue deixar. Mas tornou-se dependente, você quer mal. Então, para mim, temos só vícios negativos, positivos não temos. Não sei, é a minha opinião. Ok, muito obrigado. Nosso convidado Eduardo. Certo, de facto, não existem vícios positivos. Só apenas tudo aquilo que se chamou de vício é negativo. Muito obrigado. Tem mais algum exemplo? Certo. Eu quero dizer que vício é aquela toda obra que não é agradável na presença de Deus. Por isso dizemos que todo o que é vício é algo negativo. Só uma questão. Eu já pude ouvir alguns crentes a dizerem assim: eu não consigo dormir sem orar, esse é meu vício. Eu mesmo, orar é meu vício. E olhando para essa situação, diríamos que esse não conseguir dormir sem orar seria vício ou seria hábito? Pastor, isso não é nenhum vício, é hábito. Ok, é um hábito de orar. Claro, mas aquilo que se chamou o nome de vício é algo estranho. Então, tudo que é vício é aquilo que é dependente, que cria uma dependência. Sinceramente. Essa defende. Sinceramente. Ok? Mas dizer que eu não consigo dormir sem orar, aquilo deve ser um hábito. Então, é muito importante perceber a diferença entre hábito e vício. Certo.
Porque hábitos podem haver positivos, podem ser negativos. A voz de vício é negativo, porque o vício cria dependência e no final tem consequências graves. Claro. É o que eu pude perceber. Certo. Muito obrigado. Alguma intervenção mais? Sim, o nosso convidado João. Eu queria falar mesmo como é um programa Mundo Evangélico para dizer o seguinte, que as obras satânicas, não é? Deixam as pessoas em cativeiro ou deixam as pessoas presas, mas as obras da luz, as obras de Deus, elas não aprisionam as pessoas, não deixam as pessoas presas, elas deixam as pessoas livres, como a Bíblia diz. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Quando nós tratamos acerca de vício, nós vamos ver que vício é tudo aquilo que é negativo. Não existe, segundo diz Paulo de verdade, não existe vício positivo. Apenas vício está inclinado numa forma negativa, porque tem cativado as pessoas, tem levado pessoas presas no mundo diabólico, no mundo das trevas. Muito obrigado e vamos continuar ainda com o nosso programa, caros telespectadores da televisão Filadélfia. Vamos numa outra questão. Quais são os vícios que os crentes não podem praticar? Essa questão vem num sentido provocatório. Porque se nós disséssemos que há vícios que são positivos, então aqui diríamos quais são os positivos, quais são os negativos. Mas será que esses vícios os cristãos podem praticar alguns deles? Quais são os vícios primeiro? E desses vícios os cristãos podem praticar alguns deles? Sim, nosso convidado tenente. De acordo com a pergunta que já acabou de se discursar, que nós dizíamos, existem vícios positivos? E a resposta foi não. Então, não existindo vícios positivos, não existem também vícios que cristãos devem fazer. Se disséssemos, existem hábitos que cristãos devem e têm a fazer, aí sim, mas quando tratamos de vício, é algo negativo. Um cristão não pode fazer coisas negativas, mas sim tem que fazer coisas positivas. Ok, muito obrigado. Alguma outra intervenção nesse ponto? Podemos saltar. Ok. Para enfatizar mais da questão da resposta do irmão tenente, que de facto tudo que é vício, como a definição diz, a definição vem dizendo é mal, pior, defeito. Então, logo um cristão não pode ter vícios. Muito obrigado. Há uma questão que tem sido muito frequente. Há um dos vícios que é muito frequente, que é a bebedeira. Que entrou em muitas igrejas, em muitos templos, este vício entrou. E há uma resposta que as pessoas buscam quando são repreendidas, que tem a ver com o milagre que Jesus transformou água em vinho. Água em vinho, dizia. E a questão é, visto que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, será pecado se o crente beber ou fumar e dormir sem discutir com alguém por outras? Se um crente, um cristão, saiu, comprou sua cerveja, tomou em casa, não discutiu com ninguém, tomou e depois foi dormir, fumou o seu cigarro, não saiu à rua, não discutiu com ninguém e foi dormir, será que seria pecado? Pastor, eu vou tentar recorrer mais um pouco, a voltar para trás das definições dos vícios. O que significa o vício? O que é vício funciona? Segundo as nossas respostas do vício, é tudo negativo. Sendo assim, sendo negativo, então seria um pouquinho bom dizer que não. Temos que os cristãos que bebem, que fumam, depois não fazem confusão, vão dormir. Isso é bom, para mim não é bom.
Porque só para falar do vício é mau. Significa que não poderíamos, um cristão não deveria consumir. É algo já anormal, não deveria fazer. Ponto número 1. Ponto número 2, um cristão tem um dever de fazer orações antes de dormir, depois de dormir, antes de sair de casa. Tem esses deveres. Agora, Deus também tem seu tempo para falar com o seu filho. Agora, no momento em que Deus quer falar com o seu filho, enquanto o filho está embriagado, como é que o Deus vai comunicar com o filho? Logicamente, não haverá comunicação. O cristão não pode beber. Ponto número 2. O ponto número 3, vou trazer aqui um aspecto de vinho, para falar água e vinho. Foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez. Ele não fez por sua vontade, queria agradar as pessoas que estavam lá, porque a mãe foi falar com ele para poder fazer. Mas também vamos dizer bebida, de onde sai a bebida? A origem da bebida. A gente ainda bebe marreu. As mães já fazem marreu, por exemplo, para mim eu bebo marreu, eu tomo marreu. Mas aquele marreu feito hoje, não está fermentado, outra semana, não faz mal. Mas depois de 2 ou 3 semanas, aquilo fermenta para tornar-se bebida. Então, logo, quando é fermentação, é bebida. Jesus transforma água em vinho, não estava fermentado. Fez naquela hora aquele milagre, naquela hora as pessoas beberam. Logo, beberam sumo, na minha opinião. Ok. Então, neste caso, na sua opinião, beberam sumo, que é o sumo de uva. Ok, graças a Deus. A bebida é quando se fermenta. Quando fermenta, Quando ok. fermenta. Se não fermentou, naquela hora fizeram, trouxeram as botijas, fez milagre, as coisas começaram a tomar. Então, neste caso, a bebida, que é o vinho que Jesus transforma, segundo o que estou a ouvir, é exatamente o sumo de uva. Porque não fermentou, então não tinha álcool, não era bebida alcoólica. Não tem água. E os que pegam esse versículo e começam a beber, a dizer que eu bebi, não insultei ninguém, não discuti com ninguém, o importante é eu beber e continuar a me comportar bem. Qual é o conselho que tem para essas pessoas? Primeiro, dizer que a Bíblia veio para ensinar. Ok. A Bíblia não obriga alguém a fazer atos que não deveria fazer. É pela sua vontade. Se você lê a Bíblia, segundo o que você vai interpretar, ele vai te ensinar dois minutos. Ou você vai beber, ou não deve beber. É como se fosse um filho de casa. Se você diz que eu não quero ninguém que beba, ou todo mundo agora de manhã, vão varrer, outros lavam prato. Alguém vem com uma rebeldia, que não lava prato, acordou, tomou banho, foi fazer coisa dele, mas você tem que tomar medidas. Mas isso depois tem consequência. Ou você diz não come, ou não faz algo do gênero desse. Agora, dizer que a pessoa, Deus nos dá a oportunidade para que a gente possa escolher. Ele transforma o vinho, água em vinho. Não se vê que é irmão. Não é irmão único. Naquele momento havia um invento que queria poder satisfazer aquelas pessoas que estavam lá. Naquele momento também não foi bebida, mas sim foi naquela hora onde sempre aquilo, a definição não é bebida, porque aqui não durou mais de 2 semanas, né? 2 dias. Ponto número 1. Número 2, também a Bíblia diz que um crente tem que saber escolher o seu caminho. Muito obrigado. Tem que saber escolher o seu caminho. Ou vai nas trevas, ou vai no céu. Muito obrigado. Outros convidados, alguém tem, ok, temos aqui a palavra com o nosso convidado Eduardo, depois passamos para o convidado João. O que tem a dizer em relação a esta parte daqui? Beber, depois ir dormir sem discutir com ninguém, fumar e dormir sem discutir com ninguém. Será que este vício, ou será que quando a pessoa faz isto, pecou? O objetivo central seria, né, cada pessoa na sua consciência saber que aquilo que eu vou gerir como álcool, a mente altera. Ninguém diz eu quero provar uma cerveja, se é que é o princípio, amanhã não será uma. E ninguém prova uma cerveja que eu lá porque não proquei, eu vou me pôr na minha cama. Esse não chega a pedir a Deus que eu quero dormir. Logicamente, a pessoa vai dormir sem orar. Vai dormir sem orar. A memória me traz isso. Muito obrigado. Nosso convidado João, parece que tem alguma intervenção, mas está ficando a dica, caro telespectador, que antes de dormir precisa de orar, e para orar precisa estar lúcido. Grandes ensinamentos. Vamos ouvir o nosso convidado João, o que tem a dizer. Muito obrigado. De verdade, é uma das questões que temos lutado tanto com o mundo dos bêbados, que tem levantado essa parte da Bíblia para defender
as suas práticas erradas do que está cometendo. Para dizer que no princípio que Deus, em nenhuma parte da Bíblia Sagrada está escrito proibição de beber, primeiro. Apenas Deus proibiu bebidas fortes, que são esses que foram mencionados aqui, que são bebidas que levam uma alteração mental. É o tipo de bebida que Deus proibiu, que não podemos nem saborear. Se nós queremos ver, nós podemos ver no Números capítulo 6, versículo 3, fala da proibição de bebidas fortes. Se cerveja tem o poder de alterar a mente, então está proibido com Deus de tomar cerveja, se leva para alteração, porque faz parte de bebidas fortes. Então, as pessoas que têm se defendido nessa parte sobre o milagre que Jesus realizou, Jesus realizou-se um milagre, mas o vinho que se transformou naquela época não foi um vinho que as pessoas possam se embriagar-se, que as pessoas possam fazer coisas até de perder os seus juízos. É o que eu tenho a deixar. Muito obrigado, mas só uma pequena insistência neste ponto. Fala de bebida forte, um dos vícios que é não aderir à bebida forte. E se por acaso alguém dissesse assim, para mim bebida forte eu acho que é tentação, é gin, é whisky, é forte, mas tomando um vinho de mesa, um vinho branco, é tão suave, não é forte para mim. O que aconselharia essa pessoa? Muito obrigado. Essa parte mesmo deve se deixar bem clara. Primeiro, deixa eu voltar como antigos faziam. Antigos colhiam suas uvas, exprimiam suas uvas, que nós temos uma nossa linguagem, extrair o suco, chama-se suco, não é suco de uvas. Aquele suco de uvas já é uma bebida, só que não é uma bebida forte. Ok, então neste caso queria dizer bebida não fermentada. Bebida não fermentada. A bebida não forte refere-se à bebida não fermentada. Exatamente. Ok, muito obrigado. Vamos prosseguir. Estamos mesmo a caminhar para a passos largos do nosso programa. Eu tenho uma questão aqui de reflexão. E eu, ao fazer a questão, gostaria que nossos convidados se colocassem no lugar de um líder que estivesse a liderar uma equipe. Pode ser uma igreja, pode ser um ministério, um departamento. A questão é a seguinte: se fosses líder de um ministério ou departamento e descobrisse que na sua equipe tem líderes que consomem bebidas alcoólicas e pretendem pregar as palavras de Deus, qual seria a sua atitude perante esse líder? Você está a liderar um ministério e descobre que você confia para ensinar a palavra de Deus, estão envolvidos em bebedeira. Eles vão beber, depois, quando chega a dia de culto, estão no culto, querem aparecer à frente. Qual seria a sua atitude como líder perante ao seu liderado? Estou a ver que o nosso convidado Eduardo já está mesmo pronto para dizer alguma coisa aqui neste ponto. Muito obrigado, muito obrigado. É uma pergunta muito interessante. Automaticamente este líder deve tomar uma pausa, porque este é a mesma coisa, um motorista que pode levar passageiros e conduzir a uma ponte, cair embaixo de uma ponte. Não é possível, ele consome álcool e quando chega um domingo ou um sábado, um dia qualquer, ele quer subir o altar para pregar a palavra de Deus. O que vai trazer esta palavra ou essa mensagem para o povo de Deus? Então, na sua opinião, esse líder tem que parar? Tem que parar. Ou esse crente tem que ser parado? Tem que parar. Porque não está em condições de servir. Automaticamente a Bíblia nos diz, se você quer servir um povo deste, o povo de Deus, é que preciso que você seja um líder espelho, não servir como espelho. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma observação assim do nosso convidado? Eu estou a ver que o nosso convidado também está muito silêncio, está a processar, mas ainda vamos até lá. Vamos ouvir o nosso convidado, Manuel. Muito obrigado. Isso acontece muito na liderança, nas religiões. Tem acontecido muitos líderes que bebem, que fumam, que pregam a palavra de Deus, que fazem as obras. Para eles é normal. Vou trazer aqui alguma palavra, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou para nós que andemos na dignidade.
significa o quê? Temos que andar como a luz do dia. E aqui, o ensino aqui é dizer que temos que andar limpo. A nossa vida cristã tem que ser uma vida transparente. Agora, se eu bebo, já não é uma vida transparente. Se eu fumo, já não é uma vida transparente. Se eu faço algo que a igreja, que a Bíblia diz que não pode fazer, já não é algo transparente. Já não vai andar como se fosse a luz do dia. São palavras de Jesus Cristo que deixou para nós chegar no ensinamento. E eu queria também dizer que quando um líder começa a beber ou descobre, por exemplo, eu sou líder de uma dada equipe, ver que alguma coisa não está bem, um falhou, está a beber. Em primeiro lugar, é comunicar a pessoa, sentar com ele, falar, exortar a pessoa, na minha opinião. Depois ver se a pessoa pode mudar. Mas nesse momento, se a pessoa não muda, nós vamos emprestar. Porque não vai sair da igreja, não vai longe, vai ficar do lado para poder aprender. Porque um pai que bebe, como é que eu vou proibir o meu filho? Não pode beber. É complicado. Eu não tenho boa educação para meus filhos. É difícil educar meus filhos porque eu não trago bom exemplo. Se eu saio de casa, vou ao trabalho, volto às 22, às 23, estou a bater na minha esposa, perante os meus filhos. Que ensinamento que vai dar para essas crianças? Amanhã também o meu filho vai fazer o mesmo para com a sua esposa, com a sua família. Então, eu estou a tentar relacionar isso com um líder que bebe ou um líder que descobriu que um dos seus membros está a fazer algo que não deveria fazer. Eu tomo atenção, tomar medida, isso não é problema nenhum, acho eu. É melhor ainda repreender a pessoa. E quando a gente repreende a pessoa, não estamos a castigar, não, estamos a educar. Muito obrigado. Nosso convidado tenente, acho que dessa vez chegou a vez de ouvirmos de si. A questão é a mesma. A questão vem se nós descobrirmos que temos um líder e ele quer servir e ao mesmo tempo tem vícios. Talvez nós teríamos dito assim, e o pastor descobre que este líder que está comigo aqui liderando tem seus vícios que não consegue mostrar. Eu, como sendo líder, tenho algumas atitudes que eu tenho que tomar. Ou parar esse crente para que não passe o seu funcionamento, porque Jesus disse, vós sois a luz deste mundo. Então, se nós somos a luz, temos que andar na luz. E vós sois sal deste mundo. Quer dizer, se nós somos sal, nossa missão é salgar também aos outros. Não é isso? Então, se eu sou sal e ao mesmo tempo não estou a salgar e quero liderar, aí as coisas passam a não funcionar taxativamente bom. Eu, como líder, eu tenho um conselho para você, amado, que está nos assistindo no programa. Leia comigo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, onde o apóstolo Paulo diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e todos os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que nós temos que perceber, antes de nós aceitarmos a Jesus, nós fazíamos aquilo que nós desejávamos. Tínhamos um árbitro escolha da nossa autonomia. Logo que nós aceitamos a Jesus Cristo, como nós tratamos do tema aqui, que é o vício. E o vício vai nos levar ao pecado. Quem comete o vício enquanto está na igreja, esta pessoa está no pecado. Então, como líder, eu tenho que informar a igreja que nós, lá no mundo, fazíamos conforme o nosso desejo. Mas agora que aceitamos a Jesus Cristo, já o assunto é outro. Temos que servir Deus verdadeiramente. Ou continua servindo, ou continua servindo os seus vícios. Se quer servir seus vícios, então não pode liderar. Se quer deixar seus vícios, então pode liderar. E de acordo com como eu penso que as coisas devem acontecer. Muito obrigado. Ainda segura o seu fio de pensamento. Há outra questão que acaba de se levantar agora. Em caso de encontrar este irmão, sim, já falou-se da medida que tem que ser tomada para ele poder deixar desses vícios. Mas, sendo você líder dele, o que faria para lhe ajudar a deixar esse vício? Porque tem a medida que já foi tomada.
Ele pode dizer como tomar a medida eclesiástica e ele continuar até a beber, até a fumar, normalmente. Mas qual é a tarefa sua como líder para ajudar aquele irmão a deixar de beber, ou de fumar, ou de praticar qualquer vício que seja? A tarefa que eu terei como líder para ajudar esse irmão que eu descobri e ter um vício. O que eu tenho que fazer, não se esqueça, que eu primeiro tenho que dobrar o joelho, orar a favor desse irmão. E após ter orado a favor desse irmão, eu tenho que aproximar esse irmão, perceber exatamente o que está acontecendo. É bem possível, se formos ir em psicologia, nós podemos descobrir que o vício dele envolve-se através de alguns estresses, porventura. Então, eu como líder, como pastor, não posso me limitar que só tenho que orar a favor desse, mas também tenho que aproximar esse amado, saber exatamente por que está a chegar até a esse nível. Então, aí nós podemos termos alguns processos. Talvez pode ser que esse amado, ele quer tentar deixar, mas a amizade que ele tem não está lhe ajudar. Então eu como pastor, enquanto vou aproximar ele, vou querer mais perceber dele, fazendo um inquérito, como é a sua vida, com quem você tem compartilhado e onde você brinca. Aí vai ajudar eu a tirar esse amado dos seus vícios para mais ter a proximidade com Deus, porque ele precisa mesmo da ajuda do pastor. Muito obrigado, nosso deputado tenente. A mesma questão eu faria se alguém tiver mais algo por comentar. Temos aí o nosso convidado Eduardo para comentar o que você faria para ajudar o seu irmão que está hoje mergulhado em vícios, porque há uma realidade que acontece. Muitas vezes a pessoa está no vício e acha que está no caminho certo. Você até tenta aconselhar, mas a pessoa insiste de que não, eu que estou certo. E se essa pessoa te desafia nesses modos, o que você faria para lhe ajudar a sair desse vício? Automaticamente quero recuar um pouco aí ao encontro do nosso convidado irmão tenente, e com um capítulo da Bíblia diz, em Tiago 4:4, se um irmão ele vai ao altar enquanto ele é consumidor de álcool, sinceramente ele está misturando as coisas. Quando você está no bar, a sua conversa terá no bar, você não partilha a Bíblia. E quer vir na igreja, subir o altar, e quer partilhar a Bíblia, não é possível, você é o único sozinho. Por exemplo, vem aqui, Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vamos ver bem. Claro, portanto, quem quiser ser amigo do mundo constitui-se automaticamente inimigo de Deus. Então, com isso, quer concluir que se a pessoa está nos vícios, não pode estar no altar. Deve manter lá. Porque claramente. Não, há de vir no altar fazer confusão. Há de saltar o versículo. Sim, trazer a amizade depois do bar para o altar. Obrigado. Graças a Deus. Temos mais alguma intervenção? Vamos dar agora as últimas considerações, visto que o nosso tempo está a fugir, o nosso tempo já se foi. Neste momento queremos trazer as últimas considerações. Cada convidado vai falar em 1 minuto exatamente. Qual é a recomendação que deixa para os telespectadores que estão a lutar agora para sair dos vícios e não estão a conseguir? Muito obrigado. Agradecer ao programa Mundo Evangélico. Ainda para dizer, para poder, algumas regras para poder apoiar, porque aqui estamos a tratar de libertação das pessoas que carregam vício. Não é fácil. Então, eu tenho um conselho para você que se encontra preso no mundo do vício, seja nas bebidas, na prostituição, em qualquer área. Tenho pequenas regras que irão te ajudar a ser liberto. Primeiro, deve reconhecer de que está no caminho errado. O reconhecimento, primeiro. O segundo, as suas companhias. Porque eu tenho visto, bêbado sempre fica ao lado também do bêbado. Então, tem que ter uma decisão forte de mudar de amizade das pessoas que carregam mesmo vício contigo e procurar das pessoas que têm bons hábitos, bons costumes para poder se ligar a elas para a libertação da sua vida. É isso que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Resumidamente, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Anda com sábio e serás sábio.
Obrigado. Nosso convidado, Eduardo. Muito obrigado. Quero desejar ao meu telespectador, a este mundo evangélico, sinceramente, é de te aconselhar. Não existe nenhum vício que pode te levar a você a progredir. Todo aquilo que é vício leva-te à perdição. Mas sim, leva o que é o Evangelho de Deus, que você pode herdar o reino dos céus. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso convidado, Manuel, últimas palavras, últimas considerações. Obrigado pela oportunidade que nos deu para que estejamos aqui discutirmos acerca do tema do dia. É um tema muito interessante, fala dos vícios. Eu vou endereçar a esses conselhos para jovens que normalmente os jovens são curiosos. Temos jovens muito curiosos e gostam de aprovar quase tudo. E acaba se dando mal. Caem nessa fase de vício, não conseguem sair dentro do vício. Mas, na minha opinião, é primeiro escolher amizades. É muito importante. Com quem você anda, com quem você divide a sua vida, os seus momentos. Então, é a fase muito crucial também esta. E também um jovem tem que ter foco e determinação na sua vida. Saber se está a estudar o que quer ser no futuro, o que quer ser o amanhã, se quer ser pai, não quer ser pai. Determinar a sua vida. Quando você não tem uma determinação, não tem um foco, acaba caindo nos vícios onde você não deveria cair. É mais ou menos o que eu queria deixar. Muito obrigado, nosso convidado. E para terminar, temos dois convidados, Tenente. Últimas considerações. Obrigado mesmo pelo convite. E estamos nas retas finais. Eu quero deixar alguns versículos bíblicos para você, caríssimo nosso telespectador, que tem nos assistido várias vezes. Primeiro, leia no livro de Isaías 52. Também vais ler no Isaías, no capítulo 53. E vais ler também em Mateus 11, 28. E também leia Lucas, capítulo 4, 18 até 19. Você vai encontrar que Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar nós estávamos num mundo de vício, estávamos num mundo do pecado, num mundo escravo. Mas o Senhor Jesus Cristo nos amou bastante e entregou a sua vida para morrer e para resgatar eu e você. Vamos orar, vamos buscar, porque Deus é fiel e justo para nos alcançar aí onde nós nos encontramos. Procure andar com sábio, porque também serás sábio. São as minhas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, meus convidados, que aqui fizeram parte deste painel. Um painel tão especial do programa Mundo Evangélico, que hoje estávamos aqui a falar exatamente dos vícios que não agradam a Deus. Caros telespectadores, falou-se muita coisa aqui, mas por causa do nosso tempo tivemos de cortar o nosso programa e dizer que nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa Mundo Evangélico, onde vamos exatamente falar acerca de namoro cristão. Este é o tema que vamos trazer na próxima edição, namoro cristão, e eu acredito que este tema é um tema muito forte e vamos debater com um pouco mais de profundeza na próxima semana, onde teremos um tempo de antena um pouco mais esticado. Vamos interagir com a nossa redação, por forma que possa nos dar um tempo de antena um pouco mais puxado, para que permita irmos até o fundo da questão. E neste momento nós terminamos por aqui o nosso programa de hoje, Mundo Evangélico, aqui a partir da Filadélfia TV, na Igreja Assembleia de Deus Internacional, local Filadélfia, no bloco 2 da província da Zambésia. Esteve na apresentação do programa o pastor Pedro José Jussa, que sou eu mesmo como apresentador, com imagens de Marcos Menezes, que esteve captando as imagens. Nós voltamos a nos encontrar em breve e até breve.